Não é estranho que a humanidade tenha criado tecnologia avançada, mas não sabemos por que ela se comporta da maneira comporta? Até Einstein ficou perturbado com o mundo quântico. Portanto, ele o chamou de ação assustadora à distância. Este é o poder da computação quântica. Mas cientistas modernos como Brian Cox admitem que somos forçados a aceitar que o comportamento do universo no nível quântico é estranho, contra-intuitivo e aparentemente impossível. Então, a grande questão que a humanidade enfrenta é quais poderes impossíveis divinos a computação quântica desbloqueará no futuro em 100 anos. 12 computadores quânticos em escala EXIS criarão uma simulação completa da humanidade e, portanto, 100 máquinas simularão todo o universo observável e tudo nele. Este é o potencial dos computadores quânticos porque, enquanto os computadores clássicos simulam o mundo físico, como carros e aviões em túneis de vento ou edifícios durante terremotos, os computadores quânticos simulam o próprio reino quântico, onde átomos e moléculas interagem. É isso que acontece quando os humanos constroem computadores que aproveitam as leis da mecânica quântica. Veremos os computadores quânticos quebrarem a criptografia moderna, os sistemas climáticos previstos com precisão e a simulação de estruturas moleculares levando a novos materiais e medicamentos. Este é o mundo da computação quântica. Computação, mas vamos mais a fundo quando os computadores quânticos podem mapear cada neurônio no cérebro. A humanidade simulará uma mente inteira, mas preservar a verdadeira natureza da consciência. É o que nos separa da imortalidade digital, ou que tal arqueólogos reconstruindo civilizações antigas, perdidas, usando computadores quânticos para analisar as informações subatômicas preservadas em restos arqueológicos, porque profundamente dentro da estrutura atômica. As máquinas quânticas decodificarão padrões moleculares anteriormente invisíveis, portanto, permitindo que a humanidade repita a história no nível molecular. E as máquinas quânticas olharão para o cosmos, prevendo onde mais a consciência pode emergir. As máquinas modelarão as condições químicas e físicas necessárias para a vida. Prever a composição química de exoplanetas distantes, simulando suas interações atmosféricas e modelar caminhos evolutivos. O desenvolvimento de inteligência. Disponibilidade de recursos e padrões de avanço tecnológico. Buscando a formação e evolução de civilizações alienígenas, ele mapeará a probabilidade de inteligência em todo o universo, mas que tal voltar? No tempo, até o início do próprio tempo, as simulações de nível partículas revelarão o que aconteceu no primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang, quando o próprio espaço experimentou inflação exponencial. Então, a humanidade finalmente entenderá como essa rápida expansão criou as flutuações quânticas, que cresceu nas galáxias e estruturas cósmicas de hoje. Mas há mais uma grande questão a ser feita. Essas máquinas quânticas, por favor, modelam o destino final do universo, mostrando-nos se ele termina em um grande congelamento se expandindo para sempre, ou talvez, contra todas as probabilidades, ele se reverte em uma grande crise. Quando os computadores quânticos se tornarem populares, eles reescreverão as regras de nossa compreensão da realidade e revelarão camadas ocultas de nosso universo. A humanidade não estará mais limitada pela física clássica, mas viajará para o próprio reino quântico. Esta é a próxima fase na evolução da computação e tudo se resume aos bits quânticos. Então, a primeira coisa a saber é que os côvados são os blocos de construção fundamentais um computador quântico. Os bits de clássicos são binários, 0 ou 1. Os côvados podem existir em vários estados, graças a um princípio chamado posição superp. É como uma moeda giratória, enquanto um bit de computador normal é a moeda deitada, mostrando cara ou coroa. Um côvado é a moeda enquanto gira, existindo em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Mas aqui está o problema. Esses estados quânticos são incrivelmente frágeis. Os computadores quânticos devem ser resfriados a quase zero absoluto,
mais frios que o vazio do espaço. Os côvados também são interconectados por meio de um fenômeno, conhecido como emaranhamento. É o que Einstein chamou de ação assustadora à distância. Agora imagine dois dançarinos humanos sincronizados quando um começa a girar no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário. Mas côvados emaranhados são ainda mais estranhos, pois sua dança sincronizada acontece instantaneamente. Não importa o quão distantes estejam e mais rápido do que a própria luz poderia viajar entre eles. Mais sobre isso depois. Então, o emaranhamento quântico é real. Einstein nunca viu isso comprovado, mesmo argumentando contra interpretações da mecânica quântica, acreditando que a teoria era incompleta porque essa correlação instantânea mais rápida do que a luz deveria ser impossível. Esse emaranhamento de interconectividade é o que permite que os computadores quânticos explorem milhões e bilhões de cálculos. Mas como as partículas emaranhadas são criadas, e se essa conectividade mais rápida do que a luz é capaz de ocorrer em um computador quântico, então por que não pode ser usada para a comunicação espacial instantânea mais rápida do que a luz, digamos, entre a Terra e Marte? Então, para criar côvados emaranhados em computadores quânticos, os cientistas usam lasers precisos e campos eletromagnéticos. Você traz duas partículas como elétrons, ou fótons extremamente próximas, sob condições muito controladas, e quando são manipuladas da maneira certa, elas se emaranham. Seus estados quânticos se tornam vinculados. Por que nós não pode usá-lo para a comunicação mais rápida que a luz? Esta é uma pergunta comum. A principal limitação é o que é chamado de teorema, não comunicação. Então, o problema é a direção do spin de qualquer partícula. Não pode ser escolhida ou controlada R se a Terra e Marte tiverem cada um uma partícula de um par emaranhado, quando qualquer um dos planetas medeia a partícula. Algo estranho acontece. Primeiro, a Terra e Marte têm uma partícula de um par emaranhado. Eles estão girando em todas as direções ao mesmo tempo. No momento que Marte mede sua partícula, isso força a partícula a escolher instantaneamente uma direção aleatória. Específica à partícula da Terra, se torna o spin oposto. A parte assustadora é que as partículas afetam umas às outras instantaneamente. Mas Marte não pode forçar sua partícula a girar de uma certa maneira, que lhes permitiria enviar uma mensagem específica, e por último, uma vez que qualquer lado mede sua partícula, o emaranhamento é destruído como uma moeda giratória que cai plana de um lado. É por isso que Albert Einstein disse: "Eu gosto de pensar que a Lua está lá, mesmo que eu não esteja olhando para ela." Esta foi a crítica de Einstein, a ideia de que a realidade só existe quando observamos. É quando as partículas estão sendo observadas que elas são forçadas a escolher uma direção de spin. O ato se medir afeta o sistema. Este é um dos mistérios mais profundos da mecânica quântica, como se a própria realidade só tornasse definitiva quando interage com um observador, como um videogame que só reproduz o que o jogador está olhando. Nós realmente não sabemos por que a medição faz com os estados quânticos entrem em colapso este mesmo. Colapso misterioso acontece em menores escalas de níveis energia de átomos e partículas subatômicas. Os computadores quânticos são um tipo de tecnologia que usa os princípios da mecânica quântica como superposição e emaranhamento para realizar cálculos, mesmo com esses avanços. De hoje, as palavras de Einstein ainda soam verdadeiras. Mas uma forma diferente, a mecânica quântica só se tornou mais tola, estranha e mais contraintuitiva. A compreensão mais profunda da humanidade revelou fenômenos quânticos ainda mais bizarros. Mas, ao contrário da época de Einstein, agora sabemos que essa tolice é uma característica fundamental da realidade. Não uma falha em nossa compreensão, Einstein provavelmente ficaria maravilhado com o quão fundamentalmente estranho e contraintuitivo o mundo quântico permanece e o que ele pensaria. Sobre teletransporte, o quântico foi demonstrado com sucesso pela primeira vez, em 1997. O teletransporte transmite o estado exato de uma partícula para outro local. Os cientistas escaneiam e medem uma partícula original. Transmitem esses dados, classicamente apenas na velocidade da luz, e usam partículas quânticas emaranhadas em ambos os locais, para recriá-los no destino. A partícula original é destruída em o processo de leitura. Seu estado quântico e seu gêmeo perfeito aparece. No destino idêntico até o nível quântico, é como enviar um projeto até o nível atômico do objeto através de uma máquina fax quântica.
Mas, se a varredura para teletransporte for destrutiva, como no estado quântico original, é destruído durante a medição e você não pode lê-lo sem desmoronar. Isso poderia sugerir algo sobre a própria morte, o que acontece com a informação quântica em nossos cérebros. Quando morremos, a própria morte poderia ser um tipo de medição onde nossos estados quânticos são lidos e preservados em dimensões superiores na teoria das cordas, quando um estado quântico entra em colapso. Seja um computador quântico durante o teletransporte ou talvez a morte, essa informação pode não ser perdida, mas sim redistribuída através de dimensões superiores. É como se a informação se tornasse emaranhada com o tecido do próprio espaço-tempo, possivelmente unindo a mecânica quântica às teorias da consciência e da morte. Alguns teóricos até propõem que a consciência pode existir parcialmente nessas dimensões superiores, que a própria consciência pode ser quântica por natureza. E nossos cérebros são computadores quânticos orgânicos, o que poderia explicar por que é tão difícil definir a consciência em puramente físico. Termos os estados quânticos em nossos cérebros podem estar interagindo com essas dimensões extras de maneiras que nossa ciência atual não pode medir. O mundo quântico pode ser mais estranho do que podemos imaginar, e até mesmo o universo opera em princípios quânticos. Então, no futuro, os computadores quânticos simularão as interações entre galáxias para a física dentro de buracos negros e mapeando a dança gravitacional de cada estrela, planeta e asteroide em nossa galáxia. A humanidade dominará o problema dos três corpos, que significa que as trajetórias mais eficientes através de campos gravitacionais podem ser calculadas, otimizando rotas de espaçonaves através do sistema solar agora, olhando mais longe, no espaço profundo. Sensores quânticos detectarão distorções microscópicas no espaço-tempo, revelando informações de possíveis buracos de minhoca, ocultos e ainda mais longe no cosmos. Computadores quânticos simularão condições na borda do universo observável, revelando se o espaço continua infinitamente ou se curva sobre si mesmo em dimensões superiores. A humanidade finalmente saberá se nosso universo é finito ou infinito, plano, curvo e o que acontece quando o próprio espaço-tempo se quebra. Sistemas quânticos revelarão-se as condições extremas dentro dos buracos negros. Podem gerar novos universos com cada buraco negro em nosso cosmos, sendo o Big Bang de outro universo. Isso pode nos mostrar se a realidade é fractal, com universos criando infinitamente novos universos na Terra. Os computadores quânticos se fundirão com a inteligência artificial, e isso significa que a compreensão da química pela humanidade será revolucionada à medida que os sistemas quânticos simulam interações atômicas, levando a novos materiais com propriedades aparentemente mágicas, como metais autocurativos, matéria programável e materiais metam. Mas que tipo de propriedades mágicas serão inventadas? Que tal materiais metam de mudança, fase que alteram sua estrutura molecular sob comando, tornando-se completamente rígidos, ou fluidos à vontade, ou que tal nanomateriais automontáveis que crescem em estruturas complexas, seguindo projetos moleculares como o DNA, mas para a matéria inorgânica e, ao mesmo tempo, os metamateriais quânticos manipularão e redirecionarão a luz na escala atômica, criando camuflagem óptica, também conhecida como capa da invisibilidade. Mas as primeiras coisas que veremos quando os computadores quânticos se tornarem poderosos serão o mapeamento de cada dobra de proteína e interação molecular no corpo humano, acelerando a descoberta de medicamentos. A medicina personalizada surgirá e poderá prever exatamente como um indivíduo responderá a qualquer tratamento. Essas mesmas simulações revelarão os segredos da fotossíntese, levando a células solares biotecnológicas que capturam energia tão eficientemente quanto a natureza. Então, os sensores quânticos detectarão mudanças sutis na gravidade, revolucionando tudo, desde a exploração mineral até a detecção precoce de terremotos. Então, o AIS, aprimorado por computador quântico, descobrirá novas leis da física ao reconhecer padrões em medições científicas subatômicas que as mentes humanas não conseguem compreender. Mas a computação quântica apresenta riscos existenciais. Máquinas poderosas serão capazes de quebrar a criptografia RSA que protege a internet de hoje. Todas as mensagens criptografadas interceptadas, já enviadas no passado, podem ser descriptografadas retroativamente. Portanto, toda a infraestrutura de segurança digital da nossa civilização será reconstruída.
Mas as máquinas quânticas também abriram caminho para a criação da criptografia quântica, como a distribuição de chaves. Isso desencadeou uma nova corrida armamentista na criptografia, usando os próprios princípios da mecânica quântica para criar uma criptografia inquebrável, onde qualquer tentativa de interceptar mensagens criptografadas quânticas as destrói automaticamente, elas se autodestroem. Então agora, a busca pela supremacia da computação quântica está remodelando a geopolítica. As nações que dominarem a tecnologia quântica primeiro terão vantagens avassaladoras em segurança cibernética, descoberta de drogas, modelagem financeira e tecnologia militar. Mas há mais uma grande questão no futuro. A humanidade repetirá os primeiros momentos após o Big Bang. Mas isso revelará se o Big Bang foi realmente o começo ou se nosso universo surgiu de um colapso de um universo anterior. Verá a humanidade se o próprio tempo é cíclico nas maiores escalas, com universos nascendo e morrendo infinitamente, e se todas as partículas no universo já foram emaranhadas durante o Big Bang. Então, tudo no universo, incluindo humanos, em um ponto poderia ter compartilhado uma conexão quântica primordial. O primeiro e segundo volumes da Enciclopédia do Futuro estão disponíveis no Patreon. Espero que você tenha achado este vídeo esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.